Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, agora nós vamos estudar a resposta do réu, ou seja, a resposta do reclamado. Nós vamos começar aqui, ó, pela introdução, o processo. O processo nada mais é que um debate, uma dialética, uma argumentação. A resposta do réu, você tem que apresentar as defesas. Elas são divididas em defesa indireta do processo, defesa indireta do mérito e defesa direta de mérito. O que é a defesa? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. A defesa indireta do processo. É aquela que você vai tentar provar, discutir, apresentar que os pressupostos para o bom desenvolvimento ou para o desenvolvimento válido desse processo não existe. Ou seja, que esse processo ele não pode se desenvolver porque ele não obedeceu os pressupostos, as regras processuais. Como o que, por exemplo, as preliminares, ok? As exceções de incompetência, de suspeição e de impedimento. Então, você ataca o processo. Você ataca o desenvolvimento do processo, ok? Aí a gente também tem a defesa indireta do mérito. A defesa indireta do mérito, a gente ataca o mérito indiretamente, como é o caso, por exemplo, quando a gente apresenta a prescrição. Quando apresentada a prescrição, lembrando que a prescrição conta 2 anos do dia que você é dispensado para cobrar os últimos 5 anos. Então, a defesa indireta do processo, ela ataca o mérito indiretamente. Ou seja, ela menciona o seguinte: não tem vínculo, não tem direito, não tem nada. Por quê? Porque está prescrito. Que é o caso da prescrição. Quando eu apresento a prescrição, eu estou atacando o mérito indiretamente. Estou dizendo, olha, ele até podia ser meu empregado, ele até podia ter tudo isso para receber 13º, férias, mas como está tudo prescrito, não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Então, eu ataco indiretamente o mérito. Ou a defesa de mérito, certo? As defesas de mérito nós vamos ver de uma forma mais aprofundada nas próximas aulas. Quais são as defesas de mérito que eu posso apresentar, professora? São sugestões e são sugestões e elas são mencionadas nas doutrinas. Por exemplo, você pode negar tudo, dizer que ele não é seu empregado e que não tem vínculo, consequentemente não tem as consequências que é o pagamento. Você pode reconhecer os fatos, por exemplo, reconhece que ele é seu empregado, mas nega as consequências. Por exemplo, você diz, olha, ele realmente é um empregado, porém eu já paguei tudo. Então, são as defesas de mérito, quando você ataca o mérito em si. Então, de novo, resposta do reclamado. A resposta do reclamado ou resposta do réu. Tá? Ela se divide em defesa indireta. O que é a defesa indireta do processo? Ela ataca o processo. A defesa indireta de mérito, ela ataca o mérito indiretamente. Como é o maior exemplo, a prescrição. Está prescrito, ainda que você tivesse dinheiro, direito a receber, mas você não vai receber porque já está prescrito. Ou a defesa direta de mérito, quando você ataca o mérito diretamente, ou seja, você é empregado, mas eu já paguei tudo, você não tem direito para receber nada, porque embora você tivesse sido empregado da empresa, você já recebeu, ok? Então, defesa indireta do processo, defesa indireta do mérito e defesa direta de mérito, ok? Vamos para a próxima explicação? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade à explicação, agora nós vamos ver, recebida a petição inicial, o reclamado ele pode fazer o quê, professora? Vamos lá. Apresentar as exceções. As exceções, pessoal, presta bem atenção, é somente se for cabível. Então, é cabível uma exceção de impedimento? Sim, então eu vou fazer. É cabível uma exceção de suspeição? Sim, então eu vou fazer. É cabível uma exceção de incompetência? Sim, então eu vou fazer. As exceções, pessoal, presta bem atenção, só se forem cabíveis. Se não for cabível, você não vai apresentar. A mesma coisa é quando se trata da reconvenção. A reconvenção ela só vai ser apresentada, que é a inversão do polo da ação, quando o reclamado entra com uma ação contra o reclamante, a inversão do polo da ação. Só vai ser
apresentada a reconvenção se for cabível. Então, as exceções e a reconvenção só se for cabível. Agora, o que você tem que fazer, que você é obrigado a fazer? A contestação. A contestação é a resposta do reclamado. A contestação, ela tem que ser feita. Agora, a reconvenção e as exceções só se forem cabíveis. Eu vou até marcar aqui com outra ponteira. As exceções e a reconvenção, se forem cabíveis. A contestação, não. A contestação você tem que fazer. E o que é a contestação, então, professora? É a versão dos fatos que está narrado na petição do reclamado. Então, o reclamado agora ele vai apresentar a versão dele dos fatos, ok? Então, é a defesa do reclamado, que ele pretende impugnar tudo que está na petição inicial. Olha aqui, ó, está escrito aqui, ó, é a defesa do reclamado, que vai impugnar a pretensão do reclamante no processo. Ou seja, é quando o reclamado vai tentar contradizer tudo que o reclamado disse na petição inicial. Tudo bem, pessoal? Continuando. A gente tem o princípio da impugnação específica, ou seja, quando você faz uma contestação, você tem que impugnar ponto a ponto cada um dos questionamentos que o reclamante fez na petição inicial, você tem que contestar. Você tem que apresentar uma versão dos fatos, segundo a ótica do reclamado, ou seja, ponto a ponto. Se você não contestar ponto a ponto, ou se você não questionar, não contestar, não apresentar uma versão de todos os pedidos feitos na inicial, eles vão ser considerados verdadeiros. Então, olha bem, toda afirmação do reclamante deve ser impugnada, ou seja, deve ser contestada, sob pena de ser reputada como verdadeira, ou seja, sem necessidade de ser provada. Então, o que é o princípio da impugnação específica? Todos os pedidos da petição inicial têm que ser contestados, sob pena de serem considerados verdadeiros. Ok? Vamos para a próxima explicação? Então, vamos lá, pessoal, para mais um princípio. O princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele apresenta que toda matéria de defesa, ela tem que ser apresentada na contestação. Aqui, ó, na contestação, ok? E também menciona que toda matéria de defesa, ela não pode ser conflitante entre si. Ou seja, você não pode, ora, na contestação, mencionar que foi dispensa com justa causa e depois você menciona que é um pedido de demissão. Então, toda a matéria de defesa ela tem que ser apresentada na contestação e sem entrar em conflito, sem entrar em confronto. Porque ela tem que ter uma lógica, a sua tese de defesa. Então, você monta a contestação, apresenta toda a tese de defesa, mas de uma forma lógica, de uma forma que não entre em conflito, ok? Agora, outro ponto muito importante é a forma da contestação. Aqui, ó. Forma da contestação. Ela pode ser por escrito ou ela pode ser verbal. Mas tanto escrito como verbal, ela é apresentada em audiência. Então, ela pode ser o quê? Escrita, via de regra, 90% dos casos, é feita no seu escritório, com calma, com tranquilidade. Ou ela pode ser feita de maneira verbal, durante 20 minutos em audiência, ok? Tanto a escrita como a verbal, elas são apresentadas em audiência. Outra coisa muito importante salientar é que os entes públicos também têm prazo de 20 minutos para contestar. Então, de novo, que é muito importante, ela pode ser por escrito, que é 90% dos casos, a regra geral. A exceção é que ela é feita verbalmente em audiência durante 20 minutos. Mas tanto a escrita como a verbal, elas são apresentadas em audiência. E ente público tem um prazo igual, 20 minutos. Ok? Beleza? Vamos para a próxima explicação. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à explicação, agora nós vamos analisar as preliminares. As preliminares são matérias prejudiciais
de conhecimento do mérito da ação. Elas consistem em discutir o que vem antes do objeto da ação. Ou seja, antes de eu entrar no mérito da ação, eu vou discutir matérias que prejudicam o desenvolvimento do processo. Ou seja, aqui, ó, representam matérias de ordem processual que impedem o exame do mérito da questão. Por quê? Porque elas são matérias que prejudicam o desenvolvimento do processo. Então, se são matérias que prejudicam o desenvolvimento do processo, elas têm que ser analisadas antes de eu entrar no mérito. E compete a quem, professora? Ao reclamado na contestação, isso é muito importante. Compete ao reclamado na contestação. Eu vou até trocar de cor. Então, compete a quem, professora? Ao reclamado e aonde? Na contestação. Antes de discutir o mérito, alegar as preliminares que forem cabíveis. Outra coisa importante. Então, quem compete? Reclamado. Aonde? Na contestação. E se forem cabíveis. Antes de eu discutir o mérito, eu apresentar as matérias prejudiciais. Ok? Que são as preliminares. Então, preliminares. Compete ao reclamado, na contestação, antes de discutir o mérito, apresentar as preliminares, porque são matérias que prejudicam o desenvolvimento do processo, e se forem cabíveis. Certinho? Vamos para a próxima explicação? Pessoal, então vamos lá. A primeira preliminar, inexistência ou nulidade da citação. Primeira coisa, citação. Nós usamos a terminologia citação para deixar mais claro para vocês, mas no processo de trabalho, citação, notificação, intimação, é tudo a mesma coisa. Essa citação, notificação ou intimação, ela vai por correio. Algumas vezes pode acontecer dela simplesmente não existir ou ela ser nula. Como não há necessidade no processo de trabalho que a citação seja pessoalmente, seja a pessoa específica, a própria pessoa, o correio, por exemplo, pode entregar lá na portaria do prédio que o reclamado mora, o porteiro guardou no lugar errado, a pessoa não sabe que contra ela existe uma ação. Então, ocorre muito isso? Às vezes sim. Ou quando, por exemplo, o reclamado realmente não é citado. Então, não há de se falar em citação ou em notificação, porque ela não existiu ou ela foi feita de maneira nula. Se o reclamado tomar conhecimento e se apresentar na audiência, apresentar uma defesa e não houver prejuízo nenhum para ele, continua a ação normalmente. Porém, se passado um mês da audiência, 2 meses, ele descobriu que existe uma ação contra ele, vai caber a ele provar para o juiz que essa citação ou ela foi nula ou ela não existiu. Provando que ela foi nula ou que ela não existiu, o juiz vai marcar uma nova audiência. Então, de novo, a citação vai para o correio. O correio pode cometer alguns equívocos, sim, porque não há necessidade da citação que seja pessoal. Ele pode, o carteiro recebeu e colocou na caixinha errada, e não é culpa do correio, mas o correio entregou no lugar errado. Então, havendo a nulidade da citação ou a inexistência da citação, o juiz vai fazer o quê, professora? Vai declarar o réu a revelia e a confissão do réu, porque o réu não foi na audiência. Só que tomando conhecimento que contra ele existe uma ação, o reclamado, o que ele vai fazer? Vai provar que não existiu ou que ela foi nula. Uma vez comprovado que ela não existiu ou que ela foi nula, o que o juiz vai fazer? Remarcar uma nova audiência. E o juiz faz isso? Faz, professora. Por quê? Porque é por correio. E a gente sabe que existem os equívocos e os erros. Então, o juiz vai remarcar a audiência. Porque essa notificação vai para o correio, não há necessidade de ser pessoal, uma pessoa específica, a própria pessoa receber a notificação. O porteiro pode guardar no lugar errado, o carteiro pode entregar no lugar errado. E aí a pessoa só vai tomar conhecimento dessa ação depois de meses, às vezes. E aí ele comprova que houve a nulidade ou a inexistência. O juiz remarca a audiência, ok? Anula tudo e marca uma nova audiência.
Certinho? Próxima. Então, continuando a inépcia da inicial. Como eu já expliquei lá na aula de petição, a inépcia inicial ela é alegada pelo reclamado na audiência e na contestação, ok? Então, reclamado, audiência, contestação, todas as preliminares, e em específico e especialmente a inépcia da inicial. O que é a inépcia da inicial? Quando falta pedido ou causa de pedir na petição inicial, quando o pedido for indeterminado, quando a narração dos fatos não decorrer uma conclusão lógica ou quando os pedidos forem incompatíveis entre si. Ou seja, a pessoa pediu férias vencidas, sendo que ela trabalhou só 4 meses. Então, são pedidos incompatíveis. Eu já expliquei a inépcia inicial na aula de petição inicial. Quando houver litispendência eu também já mencionei, está prevista nesse artigo 337, parágrafo 3º do CPC, certo? Quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto. Ou seja, tem duas ações do Zezinho em andamento. O que a reclamada vai fazer? Existe litispendência. A ação 01 é a primeira, ela continua. A ação 02 é a segunda, então extinga a segunda. Por quê? Porque o juiz não pode decidir duas vezes a mesma coisa, porque houve litispendência. Isso acontece? Acontece, professor. Acontece assim, por exemplo. O Zezinho vai num advogado, o advogado entra com a ação para ele, só que às vezes a pauta demora. E aí ele acha que está demorando muito, ele vai em outro advogado. E aí o outro advogado entra com a ação. Então existem duas ações em andamento. Quando você receber, você é o advogado reclamado, você recebeu as duas notificações, certo? Seu cliente foi lá e falou, doutor, existem duas ações iguais em andamento, o Zezinho a 01 e a 02. Você vai contestar alegando preliminarmente da litispendência, extingue a segunda e continua a primeira. Extingue a mais nova e continua a ação mais velha, ok? Mesma coisa, a mesma situação na coisa julgada. O que é coisa julgada? Quando não cabe mais recurso. Então, o Zezinho é a mesma história. O Zezinho já entrou com a ação, já recebeu, passou 8 meses, apareceu outra ação do Zezinho. O que você vai alegar como advogado da empresa? Coisa julgada. Essa situação já foi resolvida. O juiz não pode resolver duas vezes a mesma situação. Então, ele extingue essa ação também com coisa julgada. Tudo isso são matérias que o advogado da reclamada, do reclamado, tem que apresentar preliminarmente falando, ok? Vamos para a próxima explicação. Vamos lá, pessoal. Continuando, então, incapacidade das partes, defeito de representação ou falta de autorização. Incapacidade das partes. Quando a gente tem um menor e esse menor não está representado. Ele é reclamante, mas ele não está devidamente representado. Defeito de representação, professora. Por exemplo, quando falta a procuração do advogado. Falta de autorização, professora, quando falta a carta do preposto, ok? Havendo uma dessas irregularidades, o juiz vai conceder um prazo para que a pessoa resolva essa irregularidade. Caso o interessado não resolver a irregularidade, ele vai extinguir o processo, ok? Então, agora a gente viu todas as preliminares. Na verdade, a gente viu as principais, as que mais ocorrem no processo do trabalho, ok? Você já deve ter visto todas as preliminares em processo civil. Aqui eu salientei as que mais acontecem no processo do trabalho. Ok, pessoal? Vamos para a próxima explicação? Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade à explicação, agora nós vamos ver as preliminares de mérito. Então, as preliminares de mérito, pessoal, elas atacam o mérito indiretamente. Nós vamos estudar as duas principais que ocorrem no processo do trabalho. Existem outras, mas essas duas são as principais. Provavelmente vocês já viram isso em processo civil. Então, aqui nós vamos estudar as duas principais, as que mais acontecem no processo do trabalho. Então, a primeira, que ocorre muito, é a prescrição, certo? A prescrição trabalhista, ela ocorre da seguinte forma. O empregado tem 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho para cobrar os últimos 5 anos.
Então, se aconteceu a prescrição do trabalho no dia 22/5/2020, ele tem até o dia 22/5/2022. Se ele ingressar com uma ação no dia 25/5/2022, essa ação já está prescrita. Então, a gente ataca o mérito indiretamente, ok? Com a prescrição, ok? Então, o empregado tem 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho para cobrar os últimos 5 anos. Ou seja, está prescrita o direito dele está prescrito porque ele entrou com a ação dia 25/5/2022, ok? A compensação é uma das preliminares de mérito também. A compensação, ela tem alguns requisitos para ser obedecido. Primeiro requisito, reciprocidade de dívida. O empregado deve para o patrão e o patrão deve para o empregado. Dívidas líquidas e certas, você sabe o valor das dívidas. Dívidas que já venceram, dívidas que tanto o patrão como o empregado já deveriam ter sido quitadas, pagas e não foram. Então, são dívidas vencidas. E o principal, no nosso caso, são dívidas homogêneas, ou seja, dívidas da mesma natureza. Ou seja, o patrão deve 13º para o empregado e o empregado deve um adiantamento para o patrão. Então, o empregado pediu um adiantamento e o patrão não pagou o 13º. Então, numa contestação, eu posso pedir a compensação dessas dívidas, porque é dívida da mesma natureza. Dívida trabalhista com dívida trabalhista. Adiantamento salarial e 13º, ok? São dívidas homogêneas, ok? Então, ó, reciprocidade de dívida, dívida líquidas e certa, dívidas vencidas e dívidas homogêneas, ou seja, da mesma natureza. Prescrição e compensação. Ok, pessoal? Vamos para a próxima explicação? Pessoal, então lá, agora nós vamos lá. Defesa de mérito. Primeira coisa sobre a defesa de mérito aqui que nós vamos analisar. São 3 teses de defesa. Essas 3 teses de defesas, elas são apresentadas pelos doutrinadores. Isso não é uma receita de bolo pronta. Pode ser que, outro caso, você consiga desenvolver outra tese de defesa. Então, isso aqui não é uma receita pronta. Não quer dizer que todos os casos você vai poder alegar uma dessas teses, ok? Então, isso é os apontamentos, as defesas de mérito mencionado na maioria das doutrinas. Mas eu volto a dizer, não são todos os casos que vai ser possível apresentar essas teses, não são todos os casos que se enquadra nas referidas teses, porque não há uma receita de bolo. Cada caso vai ter que ser estudado, cada caso vai ter que ser analisado. Se servir, beleza. Se não, nós temos que montar outra tese de defesa, tá bom? Vamos para a primeira. Nego os fatos narrados na inicial. Ou seja, eu nego tudo. Eu nego que ele é meu empregado, eu nego que eu tenho que pagar 13º, férias, FGTS. Um exemplo clássico, apesar de eu já ter citado outro ali, é quando uma empregada doméstica entra com uma reclamação e o empregador ou a empregadora menciona que ela é faxineira ou que ela era diarista, ou seja, que não tem vínculo empregatício, portanto, se não tem vínculo empregatício, não tem direitos a reclamar e os direitos que ela tinha, que eram os dias que ela trabalhou, ela já recebeu. Ou quando, por exemplo, ele menciona que foi demitido, mas não houve demissão. Houve um pedido, uma dispensa com justa causa. Então, aqui eu nego os fatos narrados na inicial. Posso negar tudo? Pode. Ah, professora, mas quem alega tem que provar? Hoje houve uma modificação com a reforma, que nós vamos ver mais para frente, mas eu posso negar tudo que está mencionado na petição inicial e apresentar as provas que eu tenho, ok? Reconhecimento dos fatos narrados, alegados na inicial e suas consequências ou partes do pedido. Aqui eu reconheço que ele é meu empregado, eu reconheço as consequências, que eu realmente não paguei, ele realmente está registrado, porém falta comprovante de pagamento de 13º, de férias, ou falta todos os comprovantes, ou falta partes.
dos comprovantes, ok? Eu arrumo uma justificativa e menciono que vou quitar os débitos em aberto, tá? Aqui, ó, pondera que não houve pagamento do salário, pois não tinha condições de eu remunerar-os em caixa, reconhecendo o pedido do autor. Nesses casos, haverá extinção do processo com resolução de mérito. Eu reconheço que ele é meu empregado, reconheço que não paguei ou que paguei apenas parte do pedido e eu apresento uma tese, falta de dinheiro, crise mundial, crise financeira e pago o que está faltando a ser quitado, ok? Vamos para a próxima. Aqui, nessa outra tese, admite os fatos narrados na peça vestibular, ou seja, na inicial, mais a oposição de suas consequências. Aqui, essa aqui é uma das teses mais usadas, ou seja, eu reconheço que ele é meu empregado, realmente ele é meu empregado, porém eu já paguei tudo. Para isso, eu preciso ter os comprovantes de pagamento. Então eu digo, olha, realmente ele é meu empregado, só que eu já paguei tudo, eu não sei nem o que ele está fazendo aqui. Então, aqui, ó, quando o autor pede adicional de transferência e a reclamada alega que não houve transferência, pois inexistiu mudança de domicílio do empregado, ou que a transferência foi provisória, portanto não tem um adicional de transferência. Eu reconheço que ele é meu empregado, porém eu nego as consequências. Eu digo, eu já paguei tudo, não devo nada, ou ele está pedindo um adicional de transferência. Lembrando, para ter direito ao adicional de transferência, eu tenho que ter transferido o domicílio dele. Se eu não transferir o domicílio dele, ele não tem direito ao adicional de transferência, ok? Portanto, eu reconheci que ele é meu empregado, mas neguei as consequências, ou seja, eu neguei que houve transferência, portanto, eu não tenho que pagar o direito adicional, o direito ao adicional de transferência. Ok, pessoal? Vamos para a próxima explicação.